Fala galera, então aqui como o título do vídeo já diz, nós estamos aqui hoje para mostrar nosso primeiro aporte de 2026. Esse é o primeiro de muitos que nós gostaríamos de fazer. Lógico, tudo dentro da medida do possível, né? Então, como eu sempre falo aqui, devagar e sempre. É sempre manter a constância. Não podemos deixar de forma alguma de aportar. Então, bora lá. Mas primeiramente eu gostaria de mostrar para vocês uma planilha que eu tenho aqui, no qual eu costumo sempre estar acompanhando, porque aí mostra bastante detalhes aí importantes da minha carteira. Então, como eu disse, galera, essa aqui é minha planilha, né? Então, aqui é onde eu tenho todos os meus ativos. Então, a quantidade que eu tenho e o preço atual dela, né? Então, tem uma tá com o preço atualizado aqui já, então eu puxo diretamente de uma API. Então eu já consigo puxar o preço certinho dela, o segmento dela, o tipo, né? Quanto que eu tenho em reais, quanto que isso aí seria em dólar, né? E o percentual que está na minha carteira desse ativo, e qual que é a diferença dele, né? Então, e aí aqui ela já me fala para mim se é para mim comprar ou não comprar. Nessa outra coluna aqui já me fala a origem, né? Da onde que ela é, se é do Brasil ou se é aqui do Canadá, no caso o Canadá ou Estados Unidos, alguns são dos Estados Unidos. No caso aqui mostra o P sobre VP também, né? No caso principalmente dos itens nacionais. Então tem o dividend yield de cada um e o PL aqui, que geralmente mais para ações, né? Então que eu já tenho um panorama bem completo aqui de todos os meus ativos, né? Então, assim, o que é automático aqui? Preço automático, né? Então, os cálculos aqui são todos automáticos, baseados no dólar. Os cálculos aqui de percentual são todos automáticos. P sobre VP é automático também. Então, eu tenho bastante informação aqui que acaba vindo automática aqui para mim. Eu só preciso, a única coisa que eu faço nessa planilha é colocar as quantidades aqui, né? Então, conforme as quantidades eu vou ajustando, eu vou colocando aqui, na verdade, né? Eu tenho algumas abas aqui que está separada. E aqui ela faz um compilado, né? Vamos dizer assim. Então, esse compilado aqui é justamente a quantidade de ativos que eu tenho e se eu vou comprar ou não. Então, para falar um pouco sobre comprar ou não, tá aqui, né? Então, por exemplo, status aqui fala que eu tenho que comprar. Por que ele fala que eu tenho que comprar? Não tenho que comprar no caso, né? Desse aqui, desse item, por exemplo. Porque ele está 0,85% acima da minha meta. E qual que é a minha meta? Não a minha meta, né? Na verdade, é o percentual de todos os ativos aqui, né? Então, aqui é por ativo dentro da minha carteira, independente de estar, ser brasileiro ou internacional. Então, por exemplo, eu tenho um percentual de 3,23. Então, ele aqui já está 4,01. Né? Então, por exemplo, está 0,85% acima do meu percentual lá. Então, já fala aqui para mim, você não deve comprar ela. Entendeu? Então, os outros falam para mim comprar. Né? Então, os que estão abaixo desse percentual falam para mim comprar. Só que dentro disso aí também eu coloquei um outro percentual aqui, que é justamente esse percentual que fala que são as 5 maiores ou 5 menores. Então, por exemplo, essa daqui eu estou com um percentual de 1,1%. Tecnicamente eu deveria comprar 2,16. Eu estou abaixo de 2,16 do que precisaria ter. Mas aí eu olho o indicador aqui do lado. Aí você olha, poxa vida, o indicador aqui está 1,04 de P sobre VP. Para um fundo imobiliário, tá caro. Mesma coisa aqui. Eu olho aqui, tá a mesma coisa, entendeu? Então, eu acabo olhando aqui, eu já consigo ter um norte, né, dos meus ativos, né? Então, eu consigo já ter uma decisão aqui, não uma decisão totalmente completa, lógico, aqui, mas eu já tenho um norte de qual ativo eu devo investir. Mas, por exemplo, eu tenho esse cara aqui com 0,89, olha, eu tenho 11% ainda de desconto. Então, é uma possibilidade muito grande sempre de estar investindo nele até ver aonde que pode. Lógico, também não vou extrapolar muito esse percentual aqui, senão fica bagunçado. Mas lógico que já tem um parâmetro aqui mais ou menos de qual item eu devo comprar, né? Ou não comprar. Mas, por exemplo, eu tenho aqui esse ativo, por exemplo, do. Aqui. Cadê? Aqui, por exemplo, BBSC3. Lógico, é uma ação, tá? 0,68. Ou posso olhar o P sobre VP de uma ação? Não, tem outros indicadores que eu tenho que avaliar melhor. Né? Então, esse daqui não acaba não sendo um parâmetro para ações. Eu não uso ele como parâmetro para ações. Uso mais para os fundos imobiliários. Né? Fundos imobiliários, quando eu olho aqui, eu consigo ter um norte muito melhor. Né? Então, nesse outro aqui também, o Snag 11, eu coloquei há pouco tempo na minha carteira. Está com 1,08 acima, muito alto. Então, o que eu tenho de oportunidade? LVBI, eu tenho de oportunidade, eu tenho de
oportunidade Gary 11, tenho aqui o RZTR e o XPLG. Então, isso aqui é o que eu tenho de oportunidade. E essa aqui é a planilha que eu uso, mais ou menos, para mim ter um norte de como que eu vou comprar ou não comprar. E aí eu tenho criptos também, né? Como vocês sabem. Então, aqui estão todos os meus ativos, né? Então, tem um total de 31 ativos, então estão todos os meus ativos aqui, né? Então, por onde que eu faço mais ou menos o meu gerenciamento aqui das minhas ações. Beleza? Então, é isso aí, galera. Vamos lá para o site do Investidor 10, que aí a gente já consegue enxergar um pouco melhor também. Então, aqui no site do Investidor 10, galera, que já podemos ver, né? Meu patrimônio, como que está a minha evolução aqui nos últimos 2 anos. Eu gosto de deixar sempre os últimos 2 meses, acho que fica mais tranquilo de olhar aqui e você enxergar melhor. Os últimos 12 meses acho que é o suficiente para a gente conseguir fazer uma análise aqui, né? Então, aqui é a distribuição da minha carteira. Então, basicamente, esses números aqui são basicamente os mesmos números de lá. Número de ativos, né? Quando a gente pode olhar aqui, 31 ativos, lá também tem 31 ativos, então é exatamente o que eu coloquei lá, coloquei aqui também. Lógico, lá eu só coloquei estoques, coloquei meus FIs e as ações brasileiras, eu não coloquei renda fixa, né? E nem vou colocar, não, acho que não faz sentido colocar lá. Mas enfim, é isso que a gente tem aqui, beleza? Então, o investidor 10 ele não está atualizado ainda, porque eu uso o investidor Pro, então ele não está atualizado ainda com essas novas compras que eu fiz na sexta-feira. E assim que atualizar, vai ficar bacaninho aqui os valores aqui, o percentual vai melhorar aqui. Aí eu faço um novo vídeo aqui mostrando para vocês após a atualização. E aqui, galera, é a compra que eu fiz, né? Infelizmente eu compro pelo Nubank, né? Então eu não consigo gravar o que eu estou comprando, o que eu comprei. Mas eu consigo trazer pelo menos o print aqui do que eu comprei, né? Então eu comprei 20 ações de Itaúsa, né? Eu estava numa oportunidade bacana de preço, meu preço médio também está um pouco diferente, mas é uma puta de oportunidade agora. Eu comprei também Banco do Brasil, Seguridade, né? Então comprei 18 ações de Banco do Brasil Seguridade. Comprei também 40 cotas de GGRC11, que é o fundo imobiliário. E comprei mais 40 cotas de GARI 11, né? Então, eu comprei esses FIs aqui justamente para balancear a minha carteira, né? Então, focando sempre em dividendos, né? Então, próximo mês já tem alguns dividendos a mais para receber. Então, essa compra basicamente é focada em dividendos, né? Então, eu sempre compro meus ativos focados em dividendo, que é buscando a minha liberdade financeira, né? Isso é bastante importante, eu acredito que todo mundo queira fazer sua liberdade, ter sua liberdade financeira no futuro. E aí, galera, voltando falando sobre proventos, né? Então, a gente fala aqui em proventos, são os nossos dividendos. Mês passado foi o recorde da minha carteira, né? Então, recebi R$ 449 de dividendos, foi o recorde máximo da minha carteira, foi muito bom esse mês de dezembro, né, para minha carteira. E para 2000 e janeiro já temos aqui 137 provisionados aqui, então já temos uma merrequinha de dividendos para estar recebendo aqui dentro do mês de janeiro. E o que nós vamos fazer com esse dividendo? Reinvesti-los, né? Então, seu foco aqui é sempre reinvestir os dividendos para que esses dividendos ajudem nós a construirmos a nossa liberdade financeira. Então, sempre aconselho vocês, reinvistam os dividendos de vocês, sempre que vocês puderem, né? Junta com o aporte do mês, mais o dividendo, então, assim, você vai estar sempre aumentando o seu aporte, né? Sempre aumentando o seu aporte. Esse mês você aportou 1.000, mais o dividendo, a semana que vem mês que vem você vai aportar 1.000, mais o aporte de novo, ou 1.000, ou 100, né? Mais os seus dividendos. E aí, o dividendo é aqui, né, gente? Às vezes o dividendo da gente começa devagarzinho, mas com o tempo ele vai subindo, vai subindo, vai subindo, e aí fica muito bom, né? Então, só para vocês terem uma ideia aqui, nos últimos 5 anos, ó, a gente olha meu dividendo, olha só isso aqui. Eu recebia 14, R$ 1,50 de dividendo. Muito pouco, né? Mas lógico, a gente não pode de forma alguma menosprezar, né? Então, hoje, ó, por exemplo, vê tudo baixinho, tudo pouquinho, 12, 10, aí quando a gente olha, quando a gente começa mesmo a engrenar, que a gente vai, tá vendo, 40, depois 50, aí vai subindo, 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 e até quando a gente chega a receber R$ 450, realmente já é uma diferença muito grande. Então, a minha meta é ter um dividendo médio de R$ 250 aqui para esse ano, chegar numa média de 250 média, no ano. E aí vamos trabalhar forte e firme para isso, né? Investir nos dividendos, fazendo os aportes na medida do possível. Então, assim, sobrou um dinheirinho,
Não vai fazer falta? Aporta. Ah, sobrou R$ 10. Ok, vou lá e faço um aporte. Ah, sobrou R$ 20. Opa, vou fazer outro aporte. Sobrou R$ 30. Faça outro aporte. E assim vai. O importante é sempre estar investindo, sempre mantendo o foco nos seus investimentos, né? Então, provavelmente nessa semana também vou fazer algum aporte aqui no Canadá. E aí eu volto a mostrar para vocês aqui como que tá. Beleza? Então é isso aí, galera. O aporte que eu fiz aí, né? Desse início de janeiro. Então vamos trabalhar forte para que a gente consiga continuar aportando, continuar crescendo nossa carteira de investimento. Com bastante foco, resiliência, nós vamos chegar no nosso objetivo, que é a nossa liberdade financeira. E aí, fala para mim, como é que tá os seus dividendos? Como é que tá os seus investimentos? Tá indo bem? Conta pra gente, deixa nos comentários aí. E antes de mais nada, dá aquela força, galera. Se inscreva no canal, curta, compartilha. Isso nos ajuda bastante aí, pra gente tentar crescer o canal, pra gente continuar trazendo nossa carteira, continuar trazendo ativos, continuar trazendo coisas interessantes, relevantes no nosso dia a dia aí e motivar a galera aí a investir também, né? Eu sei que é difícil, eu sei que nem todo mundo investe, mas assim, querendo ou não, a gente acaba motivando as pessoas a investir, a querer aprender alguma coisa, e é isso aí ajuda bastante aí o nosso canal, beleza? Então é isso aí, galera. Obrigado, até a próxima.